Linha ligada no Na Trave, beleza? Mais uma vez aqui com vocês uma resenha tática e a gente vai falar hoje sobre um assunto bem delicado, um assunto que aconteceu aí há muito tempo, aconteceu há cerca de 16 anos. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a tragédia de Hillsborough, que aconteceu na Inglaterra, e essa tragédia que ocasionou na morte de 96 torcedores do Liverpool. Ela foi um grande divisor de águas no que é hoje a organização dos estádios ingleses na Premier League. Então essa é a ideia que a gente vai trocar hoje, esse é o nosso bate-papo. Bom, para quem não sabe da história, em 15 de abril de 1989, na semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest, esses jogos eram realizados em partidas únicas, então eram escolhidos alguns estádios pelo país para sediar esses jogos mais importantes. E esse estádio da cidade de Sheffield foi escolhido justamente porque era um estádio que na época reunia condições para partidas importantes, né? E era um estádio que tinha passado por várias reformas, uma vez que o Sheffield chegou à primeira divisão do campeonato inglês na década de 80, e com isso era um dos maiores estádios que a Inglaterra tinha disponível em termos de capacidade. E aí então aconteceu, nesse dia 15 de abril, a semifinal entre Liverpool e Nottingham Forest, que ocasionou na morte de 96 torcedores do Liverpool, que morreram esmagados nas grades do estádio, e 786 feridos, né? E esse é o dado triste de toda essa história, que depois vocês vão ver que na verdade teve toda houve uma grande mudança em regras e regulamentos do que é a Premier League por conta muito dessa tragédia. Mas nos anos 80, o futebol inglês sofreu um problema sério com os hooligans, né? Que vocês já tenham ouvido falar, os hooligans eram verdadeiros baderneiros do futebol inglês, que aonde eles iam, eles arrumavam confusão antes, durante e depois de alguns jogos envolvendo clubes ingleses. E 4 anos antes, em 1985, na final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Juventus da Itália, na cidade de Helsinki, na Bélgica, na Bélgica, aconteceu algo parecido. 39 torcedores da Juventus morreram esmagados no muro do estádio por conta de uma confusão causada pelos hooligans ingleses. E por que eu estou falando dos hooligans? Porque até hoje existe uma contraversão muito grande na tragédia de Hillsborough, onde por muito tempo foram acusados torcedores do Liverpool pela confusão, mas vários relatórios ainda que foram emitidos não chegaram ainda à conclusão. E em 1985, então, o que aconteceu? A UEFA, ela puniu, após essa confusão, que foi realmente, autoridades da época declararam a culpa diretamente aos torcedores do Liverpool, aos hooligans. Eles suspenderam os clubes ingleses por 5 anos de qualquer disputa relacionada a jogos internacionais, né? Todos os clubes ingleses, por conta dessa confusão aí causada pelos torcedores do Liverpool, que ocasionou aí na morte de 39 torcedores da Juventus da Itália. Bom, voltando a 1989, a tragédia de Hillsborough, até hoje ainda existe muita contradição com relação ao que tenha se iniciado esse problema, esse caos, esse colapso todo aquele dia, né, aquele 15 de abril, às 3 horas da tarde, na cidade de Sheffield. Muitos dizem que foi uma certa uma informação que veio das autoridades de que houve contradição na forma de avisar os torcedores de chegar ao estádio. É claro, ficou evidente que havia muito mais gente do que a capacidade do estádio, e principalmente do que a quantidade de ingressos serem vendidos. Na oportunidade, quando eram jogos assim, o que a Liga Inglesa fazia? Ela dividia o estádio ao meio entre os torcedores rivais. Nesse dia específico, 21 mil torcedores eram do Nottingham e 14.600 eram do Liverpool. E ninguém sabe por que também o Liverpool, que era a maioria, teve a cota menor. E é claro que teve muito mais do que 14 mil pessoas. Então, muita gente bota hoje a culpa na polícia inglesa, né, que não soube controlar a entrada do público no estádio pelo lado da torcida do Liverpool.
muitos ainda argumentam que os organizadores do evento lá em Sheffield não calcularam a quantidade correta de ingressos e de pessoas que estariam presentes no estádio, por isso esse colapso todo, mas ninguém sabe que na hora da confusão, em determinado momento, houve o arrombamento de um portão e mais de 5 mil torcedores do Liverpool correram para dentro do estádio. O jogo já havia começado, então esses torcedores correram por um lado da arquibancada, acabaram pressionando outros torcedores sobre a grade, e isso foi pouco percebido pela polícia, que estava em outro setor coordenando a entrada dos torcedores e se preocupando com os hooligans. Eles não tiveram ideia do que estava acontecendo nesse setor do estádio onde teve a tragédia. Isso só foi percebido pelo árbitro da partida, que parou o jogo aos 6 minutos, talvez também quando o jogo está rolando. Muita gente no estádio não estava percebendo, pois as atenções estavam voltadas para o jogo. Isso percebido pelo árbitro, ele parou o jogo mais ou menos a 6 minutos, 8 minutos do primeiro tempo, vendo que torcedores estavam escalando as grades do estádio para fugir do esmagamento. E aí, com o jogo parado, a polícia então, as pessoas começaram a perceber o colapso, o problema todo, torcedores que estavam tentando voltar, não conseguiam, porque de frente com eles já havia um embalo de pessoas que não tinham nem ingresso para o jogo, né? Mas que estavam ali presentes, vinham de encontro, então você não tinha nem como entrar, como sair. Existem vídeos no YouTube da época que mostram essas cenas aí, que realmente foram cenas lamentáveis, que culminaram na morte de 96 torcedores. Até hoje o Liverpool, como foi no dia 15 de abril, aos 15 minutos de todos os jogos em Anfield, a torcida do Liverpool aplaude, né? Começa a aplaudir. Existem faixas lá no estádio com o nome dos 96 mortos aí na tragédia de Hillsborough, na cidade de Sheffield. E por que eu disse no começo que isso foi um divisor de águas com relação à organização da Premier League? Hoje a Premier League é uma das ligas de futebol mais bem organizadas e mais caras do mundo, né? Todo mundo que conhece futebol, gosta de futebol, eu tenho certeza que já acompanhou alguma partida da Premier League, o campeonato inglês. E não só a Premier League, mas as 7 divisões da Inglaterra tiveram fortes interferências em seus estádios, principalmente após essa confusão. Hoje o maior estádio inglês é o Old Trafford, estádio do Manchester United, para 75 mil pessoas. Embora alguns pensem que é o estádio de Wembley, em Londres, mas não é. E todos os estádios hoje obedecem um padrão. O primeiro quesito para se ter um estádio hoje na Inglaterra: não se tem mais grade nos estádios ou muros. Então você vê a concepção das arenas, né, que a gente vê no Brasil hoje, por exemplo, vieram da Inglaterra. Essas arenas tiveram a concepção da Inglaterra. Então, obrigatoriamente, primeiro quesito, todos os estádios tiveram que se adaptar a essas reformas com relação à colocação de grades e muros, né? Hoje não existe. Hoje os estádios, o torcedor ele senta a 1 metro, 2 metros no máximo da linha lateral ali do campo de jogo. E atrás dos gols também a mesma coisa. Outra coisa que mudou também, na Inglaterra foi o primeiro lugar onde o torcedor teve o seu estatuto, né? E onde ele permitia que o torcedor tinha que obedecer regras e também que o torcedor tinha seus direitos, né? Hoje, por exemplo, num país como o Brasil, dificilmente isso acontece. E o povo inglês, com muita educação, sempre respeitou isso. Então, se você vai a um jogo na Inglaterra e o seu número da cadeira for o número 900, você vai ter que sentar no número 900. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não respeita esse tipo de coisa, né? Então tentam aplicar esse conceito de arena num país em que o povo, infelizmente, ainda não tem muita educação, né? Essa é uma crítica que eu faço ao povo brasileiro com relação a isso. Mas na Inglaterra tudo isso funciona muito bem. Os hooligans, eles não foram banidos dos estádios, eles ainda existem, mas eles foram controlados pela polícia inglesa. Como os clubes ingleses tiveram uma punição severa da UEFA na época, o Liverpool também, depois do incidente de Hillsborough, também, como não ficou provado, né, a culpa na época, se foi ou não da torcida, mesmo assim, o Liverpool ficou suspenso por 6 anos de competições europeias, pagou um preço alto por isso, né, o clube, que é um clube tradicional da Inglaterra, inclusive. E justamente o que eu estava dizendo, né? A Inglaterra ela pegou uma tragédia, né, local e transformou em algo bom. Os ingleses fizeram isso, né?
E infelizmente aqui no Brasil a gente ainda vê algumas barbáries, aí, algumas barbaridades referente a estádios, a torcedores, e a gente ainda não aprendeu com isso, né? Talvez quantos mais terão que morrer para que algo mude, né? Não, lá na Inglaterra precisaram morrer 96 em um só incidente para que eles acordassem para a vida e percebessem que algo deveria ser feito. E só para vocês terem ideia, até hoje realmente ainda não se sabe o que aconteceu, quem foi o verdadeiro culpado por essa tragédia em Hillsborough. Mas uma coisa é bem legal, no ano passado, mesmo depois de tantos relatórios emitidos aí sobre isso, um incidente de 89, no ano passado o chefe de polícia da época, ele veio a público em março de 2015 mais ou menos, para dizer que ele se considera culpado pelo incidente, pois foi uma atitude dele de abrir um dos portões externos do estádio, pois a aglomeração ali era muito grande de pessoas. Essa atitude fez com que houvesse uma onda gigante de pessoas para dentro do estádio, que causou a morte das 96 pessoas, né? Ele foi a público e se declarou culpado por isso. E ainda os ingleses estão investigando ainda se existe tudo isso, com imagens da época e depoimentos, né? Então é isso aí, galera. O que eu queria falar para vocês era sobre isso, né? Algo que aconteceu aí há 16 anos, uma tragédia que mudou um pouquinho a concepção de futebol, de estádios de futebol num país como a Inglaterra. E a gente espera que um dia, né, os nossos dirigentes brasileiros, os nossos líderes, governantes brasileiros também tenham uma noção um pouco. O Brasil precisa olhar com carinho para isso, né? Hoje você no Brasil não consegue ir tranquilamente com a sua família assistir um jogo de futebol. Na Inglaterra é muito comum que você vê, por exemplo, estádios da 4ª divisão lotados, né? Completamente lotados, com a sua capacidade máxima completa e com famílias. E aqui no Brasil na 1ª divisão a gente não consegue alcançar essa excelência, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe sua curtida, pode colocar aí alguma sugestão ou crítica. A gente volta na semana que vem com mais um Resenha Tática. Valeu, abraço!